Declaração do ministro José Múcio repercutiu de forma imediata entre os integrantes do grupo parlamentar Brasil-Israel no Senado. A gente recebe agora, no Jornal da Oeste, o senador Alan Rick, do União Brasil do Acre, que preside o grupo. Diante da fala do chefe da Defesa do Brasil, quais as providências que o Senado e parlamentares que compõem a Frente Brasil devem tomar? Senador, obrigada pelo tempo do senhor conosco. Bem-vindo à Revista Oeste. Obrigado, Adriana. Parabéns pelo trabalho, acompanha o trabalho da Revista Oeste, que presta um grande serviço ao Brasil, com informação de qualidade, com grandes articulistas como o Guilherme Fiuza, que esteve conosco ainda há pouco. Adriana, nos preocupa muito o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel, defende esta relação diplomática, comercial, estratégica do Brasil com Israel, a nossa relação histórica com Israel, remonta à criação do Estado israelense, e nós entendemos que o ministro Múcio foi muito feliz, foi muito importante ao Brasil na defesa dos interesses nacionais, na defesa do nosso exército brasileiro, no tocante à relação criada com o Estado de Israel por alguns integrantes do governo, tentando impedir o andamento desta licitação da compra dos blindados. A gente sabe que o Brasil é um histórico comprador de tecnologia israelense. A nossa balança comercial, nós adquirimos aí no ano passado 1,352 bilhões de dólares em produtos oriundos de Israel, entre eles equipamentos tecnológicos, equipamentos militares. E Israel é um importante parceiro comercial, adquirindo aí produtos brasileiros, notadamente produtos commodities e alimentos do Brasil, 662 milhões de dólares. Entendemos, portanto, que a decisão do governo brasileiro de não dar prosseguimento a esta licitação fere acordos internacionais, tratados dos quais o Brasil é signatário, tratados do Mercosul, resoluções da OMC. O Brasil, por exemplo, Adriana, não cortou relações comerciais com a Rússia e nem com a Ucrânia. Então, não cabe, no nosso entendimento, uma restrição ideológica a um parceiro comercial e também algo muito mais importante, colocando aí em risco a defesa nacional ao não garantir o andamento de uma licitação que responde todos os critérios da legislação brasileira e do comércio internacional. Portanto, é muito triste o que temos visto e a gente espera que o governo possa rever essa posição. Nada legal esse entrave. Senador Alan Rick, conosco também aqui na entrevista, o comentarista Bruno Musa, que faz uma pergunta para o senhor agora. Bruno. Senador, muito boa tarde. Quando o senhor fala ao terminar, né, a sua colocação que espera que o governo reveja isso, é claro que eu concordo contigo nesse ponto, mas infelizmente eu não acredito mais em absolutamente nada. Isso deixa muito claro algo que a gente vem falando, talvez não seja nenhuma pergunta, mas sim entender como, desde dentro da máquina, estão enxergando isso, essa obviedade que nós aqui, civis comuns, enxergamos no dia a dia do Brasil. O que deixou claro, quando eles barraram a licitação aí, é que o lado técnico não vale de nada. Quando eles derrubaram a lei das estatais, é que o lado técnico não vale mais absolutamente nada. E tem a ver com o comentário da matéria anterior. O posicionamento ideológico do governo pouco se importa com a técnica. E a gente vê que o dinheiro público ele é muito mais mal gasto e isso, trazendo para o meu campo, sempre se traduz em inflação. Esse movimento dentro da máquina pública vem crescendo para a gente mostrar esse repúdio que o brasileiro médio está sentindo frente a esse governo? Olha, Bruno, eu entendo que enquanto o ministro da Defesa, o ministro Múcio, faz uma colocação em defesa dos interesses do Brasil, contrariando outros grupos dentro do governo, a gente vê que o governo tem aí suas divergências. Aqui no Senado, Israel tem ampla maioria. Eu, inclusive, hoje conversei com lideranças, né, do próprio governo, como o senador Rogério Carvalho, e disse a ele, olha, o governo precisa entender que as relações comerciais e as relações estratégicas com países democráticos, Israel é a única democracia, né, do Oriente Médio, não podem ser tolhidos por uma questão ideológica. O Brasil não pode se apequenar
diante do cenário internacional. Isso nos prejudica gravemente. Você falou dos critérios, Bruno, e eu quero dizer aqui a você, a escolha da empresa israelense Elbit Systems foi baseada nos seguintes critérios: o alcance dos blindados, maior do que os outros concorrentes, facilidade de substituição de peças, representação no Brasil, o que facilita o suporte e manutenção, e o preço competitivo em comparação com os demais concorrentes. Ora, se uma licitação está absolutamente correta do ponto de vista técnico, é fundamental e estratégico para a defesa nacional, pelo amor de Deus, o Brasil não pode realmente passar uma situação vexatória em nível internacional diante desta situação. Aí se pode dizer, mas Israel comete genocídio contra cidadãos árabes, muçulmanos e tal. Pelo amor de Deus, Israel exerce seu direito à defesa. Nós repudiamos a morte de todos os inocentes. Inocentes em Israel, inocentes na Palestina, no Irã, em qualquer país. Mas nós sabemos também, Bruno, que os grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah, que são grupos covardes, são grupos de bandidos, eles utilizam cidadãos nos países onde eles colocam suas bases militares, usam esses cidadãos como escudo humano, eles se colocam dentro das cidades, em áreas populosas, justamente para que, quando Israel proceder à sua defesa, também acabe causando danos e, infelizmente, a morte de pessoas que moram nas regiões. Para você ver, eu sempre mantenho contato com a Embaixada de Israel no Brasil e nós conversamos a respeito disso. Israel sempre emite um comunicado às pessoas para que saiam das áreas, mas a gente vê realmente que esses grupos covardes, grupos terroristas, eles utilizam as pessoas desses países, cidadãos inocentes, como escudo humano. Então eu vejo que o Brasil precisa realmente mudar o seu entendimento. O Senado, por exemplo, você vê uma ampla maioria em favor do direito de defesa do Estado de Israel e do Brasil exercer o direito de se manter uma licitação justa, lícita, que responde a todos os critérios locais e internacionais de comércio exterior. Um drama gravíssimo. Senador Musa, peço que a gente acompanhe juntos e aí a gente continua a nossa conversa. O chanceler Mauro Vieira perdeu mais uma oportunidade de se redimir diante das inúmeras declarações contrárias à reação de Israel por parte do governo Lula. A política externa brasileira segue realmente na contramão? Acompanhe. O Brasil tem sido muito vocal em, primeiro, condenar os atos de violência que levaram ao início desse conflito, que foi o ataque do Hamas há exatamente um ano atrás, mas também tem criticado constantemente a reação desproporcional de Israel. Só para mencionar rapidamente, o número de mortos no conflito na Palestina já passa de 41 mil. No Líbano já há mais de 1 milhão e 200 mil deslocados, há mais de 2 mil mortes. Enfim, o resultado dessas ações levam só a perdas, destruição e mortes. Palavras aí de Mauro Vieira. Apoia Israel, senador, mas a reação israelense aos covardes ataques é exagerada, como diz Vieira, senador? É o que eu disse ainda há pouco, sabe, Adriana? Os próprios grupos terroristas estrategicamente utilizam cidadãos inocentes como escudo humano. E no momento em que Israel, que recebe uma saraivada de milhares de mísseis, não fosse o domo de ferro, o povo israelense seria massacrado nesses ataques covardes. Vamos relembrar aqui o 7 de outubro do ano passado, quando 1.200 cidadãos israelenses, homens, mulheres e crianças. Eu vi fotos que me chocou profundamente, Adriana e Bruno. Eu vi crianças queimadas, né? Eu vi fotos assim de mulheres estupradas e depois mortas, espancadas até a morte. Coisas assim terríveis. E esse ódio, esses ataques a Israel, obviamente que geram uma resposta do Estado israelense. Israel já passou por várias guerras, já foi alvo de tentativas de dizimação em massa de sua população diversas vezes e exerce
o seu direito de defesa. Sabemos também que, muitas vezes, nesse direito de defesa, cidadãos inocentes na Palestina e em outros países acabam morrendo. Isso também é grave. Nós não, de forma nenhuma, afirmamos ou defendemos isso. Mas Israel precisa se defender e a culpa de inocentes do outro lado morrerem é justamente dos terroristas que utilizam essas pessoas como escudo humano. Adriano, eu tenho aqui o acórdão do TCU, que é a resposta à consulta do ministro Múcio, e diz o seguinte, esse acórdão, quando o ministro faz exatamente esse questionamento, se uma licitação brasileira pode ser finalizada ou paralisada em virtude de uma nação com a qual o Brasil está fazendo essa licitação, está em guerra, em estado de guerra. O TCU diz o seguinte, ó, assim, em resposta à consulta formulada, entende-se que não existe atualmente no ordenamento jurídico limitação à aquisição de produtos ou sistemas de defesa de empresa sediada em país em situação de beligerância. Porém, há previsão legal para que condicionantes ligadas às diretrizes e objetivos da política externa brasileira sejam observadas nestas contratações, a exemplo da reciprocidade, no caso de imposição de restrições às importações de produtos de defesa brasileiros. Portanto, você vê que o próprio Tribunal de Contas da União não restringe em absoluto a manutenção desta licitação. Nós já estamos falando aqui da defesa nacional, de equipamentos estratégicos que o Exército há muito aguarda e que, como citei aqui, do ponto de vista técnico, obedecem a todos os critérios nacionais e internacionais. Portanto, é muito triste o que estamos vendo. Nós gostaríamos muito de que o mundo árabe e Israel estivessem em paz, mas enquanto grupos terroristas atacarem a população de Israel, eles provocam exatamente esta reação, uma reação forte de Israel, que infelizmente causa a morte de inocentes, infelizmente, mas por conta do uso desses inocentes como escudo humano por esses terroristas.